Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade, com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim, dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte. Como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão, por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu, se me amarrarem com 7 cordas de arco, novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse, até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu, se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse, você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu, se você tecer num tear 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse, por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado ao Eterno Pai como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que lhe tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus, voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze, e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom, assim. O nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía nossa terra e matava muitos dos nossos. E, no meio daquela alegria, disseram, chamem Sansão, para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão, deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele.
E Sansão orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, meu eterno Pai, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Mica e os seus ídolos. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe, quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata: a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata, e ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheado a prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. Ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém, procurando um lugar para morar. E, viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita, de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor o Eterno fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Mica e a tribo de Dan. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque até aquela ocasião eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam, pelo jeito de o jovem levita falar, que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: o que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá? Ele respondeu: eu fiz um trato com Mica, ele me paga para ser sacerdote dele. Aí disseram ao moço: então pergunte ao Eterno Pai se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem. O sacerdote respondeu: não se preocupem. O Senhor o Eterno estará com vocês nesta viagem. Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto. E eles responderam: vamos atacar. Nós vimos a terra, e ela é muito boa, não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso. E meu eterno Pai está dando a vocês. Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat-Jearim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folheado a prata?
Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer? Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folheado a prata, os outros ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique quieto. Não diga nada. Venha com a gente e seja o nosso sacerdote conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote de apenas uma família?" O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para lutar, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem os gritos dos que vinham atrás deles, deram meia volta e perguntaram a Mica: "O que é que há? Para que toda essa gente?" Ele respondeu: "Vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote foram embora. O que foi que sobrou para mim?" Os homens de Dan disseram: "É melhor você não falar mais nada porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso você e toda a sua família morreriam." Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade de povo pacífico e calmo, mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom, e eles não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra, e o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa do Eterno Pai esteve em Siló. O levita e a sua concubina. Naqueles dias em que Israel não tinha rei, um levita foi morar bem longe, na região montanhosa de Efraim. Ele arranjou uma jovem de Belém de Judá para ser a sua concubina. Porém ela brigou com ele e voltou para a casa do seu pai, em Belém, e ficou lá durante 4 meses. Então o homem resolveu ir a Belém atrás dela, para tentar convencê-la a voltar. Ele foi com seu empregado e levou 2 jumentos. E a moça o recebeu na casa do seu pai. Quando o pai da moça viu o levita, recebeu com alegria e insistiu para que ficasse na sua casa. E ele ficou ali 3 dias. Assim o casal tomou as suas refeições e passou as noites ali. No 4º dia eles se levantaram cedo e se aprontaram para ir embora. Mas o pai da moça disse ao levita: "Coma alguma coisa antes de ir, assim você se sentirá melhor. Você pode ir mais tarde." Então os 2 homens se sentaram, e comeram, e beberam juntos. Aí o pai da moça disse: "Por favor, fique mais uma noite e divirta-se." O homem se levantou para sair, mas o pai da moça insistiu muito que ele ficasse, e assim o levita passou outra noite ali. No 5º dia, bem cedo, ele se levantou para ir, mas o pai da moça pediu: "Por favor, coma alguma coisa. Espere até mais tarde." E os 2 homens comeram juntos. Quando o homem, a moça e o empregado iam saindo, o pai disse: "Olhe, agora já é quase noite. É melhor você ficar para passar a noite aqui. Logo vai ficar escuro. Fique aqui e divirta-se. Amanhã você poderá se levantar cedo e viajar de volta para casa." Mas o levita não quis passar lá mais outra noite e partiu de viagem com a sua concubina, levando 2 jumentos arreados. Já era quase noite quando chegaram perto da cidade de Jebus, isto é, Jerusalém. Então o empregado disse ao patrão: "Por que não paramos e passamos a noite nesta cidade dos Jebuseus?" Mas o patrão respondeu: "Não vamos parar numa cidade onde o povo não é israelita. Vamos continuar até Gibeá. É melhor a gente andar mais um pouco e passar a noite em Gibeá ou Ramá." Então passaram pela cidade de Jebus e continuaram a viagem. O sol já se havia escondido quando eles chegaram a Gibeá, cidade da tribo de Benjamim.
Aí saíram da estrada para passar a noite na cidade. O levita chegou e se sentou na praça. Mas ninguém o convidou para dormir na sua casa. E aconteceu que passou por ali um velho que estava voltando do seu trabalho na roça. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas estava morando em Gibeá. O povo dali era da tribo de Benjamim. O velho viu o viajante na praça e perguntou: de onde você é? Para onde vai? O levita respondeu: eu estou viajando de Belém de Judá para bem longe, para a região montanhosa de Efraim, onde moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa, mas ninguém me ofereceu hospedagem para esta noite. Nós temos alimento e palha para os jumentos, e pão e vinho para mim, para minha concubina e para o meu empregado. Temos tudo o que precisamos. O velho disse: venham comigo, vocês serão bem recebidos na minha casa. Eu cuidarei de vocês. Por favor, não passem a noite na praça. Então ele os levou para sua casa e deu de comer aos jumentos. Os seus hóspedes lavaram os pés, comeram e beberam. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. Aí o velho saiu e disse: não, meus amigos. Por favor, não façam essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem. Estão aqui a minha filha virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com elas o que quiserem. Mas não façam essa coisa horrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina, a pôs para fora e entregou a eles. E eles a forçaram, e abusaram dela a noite toda, e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava. E ficou ali até clarear o dia. De manhã o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí ele disse: levante-se. Vamos embora. Porém não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Quando chegou lá, entrou, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Depois mandou um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. E todos os que viam isso diziam: nunca vimos uma coisa assim, nunca houve uma coisa igual a essa, desde o tempo em que os israelitas saíram do Egito. Pensem. O que vamos fazer agora? Planos para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul, e Gileade, no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença do Eterno Pai, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo do Eterno Pai. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra, e o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então o levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar, em vez disso abusaram da minha concubina, e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: que crime horrível vocês cometeram. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós os matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo de Israel. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia atirar com funda uma pedra num fio de cabelo,
sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. Os israelitas foram ao lugar de adoração, em Betel, e ali perguntaram ao Eterno Pai: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade, e, antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e, na presença do Senhor, chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E meu Eterno respondeu: sim. Então o exército israelita se animou de novo, e eles puseram os seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez os soldados de Benjamim saíram de Gibeá, e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença do nosso Senhor o Eterno Pai, o Senhor, e não comeram nada até a tarde, e apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. Eles fizeram uma pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias a Arca da Aliança estava ali em Betel, e Fineas, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha, de frente para Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade, como haviam feito antes. Começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel, na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos a 30 israelitas. E diziam: nós já os derrotamos, como das outras vezes. Mas os israelitas se disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou a se juntar em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá, e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor o Eterno fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondidos em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam-se e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora, no campo de batalha, deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento os benjamitas já haviam matado uns a 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos, como das outras vezes. Então o sinal apareceu, uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta, e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos, e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá, e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais.
E destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região, esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispa este juramento ao Eterno Pai: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença do Eterno até a tarde. Eles choraram amargamente, em voz alta, dizendo: Ó Senhor, meu Eterno Pai de Israel, por que aconteceu isso? Porque está faltando uma das nossas tribos. O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor o Eterno Pai, em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos, o que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que, de Jabes de Gileade, ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com estas ordens: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isto: matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E eles encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensageiros aos benjamitas, na rocha de Rimom, para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade. Porém não havia moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim, o que vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com a sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor, na cidade de Siló, está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebuna e a leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas. E cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós poderemos dizer: por favor, deixem que elas fiquem, pois na batalha contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas, e vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram, e cada um voltou para sua tribo, a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria.